Pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui com um convidado que também é uma pessoa assim que eu já tinha também bastante vontade de trazer ao canal. Inclusive, eu contribuí com muitos trabalhos para uma revista a qual ele é membro, ele faz parte, que é a revista Medievales. Eu estou aqui com o professor Álvaro Bragança, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é do Departamento de Letras Anglo-Germânicas, e a gente vai começar aqui a conversar com ele. Ele não é especialista especificamente em Era Viking, mas eu achei que seria interessante também da gente analisar a questão de como é que é o processo também de se estudar a Idade Média no Brasil, através da visão dele, como que a gente tem essa questão da medievalidade, trabalhar vários temas, de como que hoje a gente também tem essa percepção de expandir assuntos dentro dessa área, para além só também do mundo medieval cristão, mas também outras categorias dentro desse mundo, universo medieval. Professor Álvaro, muito obrigada por comparecer aqui ao canal, é um prazer recebê-lo. Já há um tempo, né, que nós nos falamos, eu também já escrevi bastante trabalhos lá para a revista Medievais, é sempre um prazer contribuir com aquela revista, eu gosto muito do trabalho da revista Medievais. E, primeiramente, queria saber como que começou o seu interesse em ser dessa área de medieval, em estudar o período conhecido também como Idade Média. Como que começou esse processo para o senhor? Bom, primeiramente, bom dia a todos aqueles que, porventura, participarão ou ouvirão esse bate-papo, né? A entrevista é o nome bem formal, mas eu creio que, por conhecer a contribuição sua, Márcia, a nossa revista Medievales, eu posso ter essa conversa num tom de um bate-papo acadêmico, mantendo um tom bem cordial, bem tranquilo para um sábado. Então, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer o seu convite e eu vou agora falar rapidamente que você foi e tem sido uma colega que tem participado bastante da revista Medievales. Eu falarei um pouco sobre ela depois, caso chegue o assunto à nossa conversa. E então já a conhecia virtualmente e agora a conheço virtual e realmente, porque eu consigo olhar para você através aqui da tela. Então, eu queria muito agradecer, primeiramente, pela sua participação, por acreditar no nosso projeto, e, em segundo lugar, por você ter me convidado. É sempre uma responsabilidade muito grande, porque em tempos em que todos os mídias eles são objeto de muita análise e de opiniões ou ligadas a X ou a Y, muito discrepantes. Então, você teve, entre aspas, a coragem de trazer um colega, que talvez não seja ainda tão conhecido no meio, vou citar mais Norte e Nordeste brasileiro, para poder discutir acerca dos meus gostos e por que a Idade Média é importante. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, mais uma vez. É uma satisfação conhecê-lo. Espero que o nosso bate-papo possa ser agradável. Então, indo diretamente para a resposta à sua pergunta, a Idade Média ela é é uma época fascinante, e no meu desenrolar acadêmico, eu fiz a graduação, me graduei em português e alemão, e depois eu me graduei em português e latim, por questões de gosto com a língua, gosto com a musicalidade, gosto com a lógica desses dois idiomas. E, principalmente no curso de português e alemão, eu tive a felicidade de ter uma professora que foi a minha grande mentora, sem saber, a professora Vira Zelansky, já infelizmente falecida. E ela lecionava a Idade Média com tanta emoção, com tanto gosto, e aquilo passou para mim. E eu comecei a ler primeiro os velhos romances históricos, por exemplo, literatura inglesa, Ivan Hoé, e outras obras mais associadas à cultura alemã, para fazer tradução, e eu vi que era um campo que tocava perfeitamente naquilo que eu mais gostava, que era mexer com o imaginário, que era mexer com a fantasia, mas do ponto de vista, naquele momento, literário. Mais tarde, quando nós temos que começar a organizar a nossa vida em nível de uma carreira que pretende ser acadêmica, na pós-graduação,
fizemos um desvio trabalhando com língua tupi no mestrado, mas no doutorado, trabalhando com latim na Idade Média. Então, quando a gente trabalhou com latim na Idade Média, no doutorado, nós tivemos uma visão muito melhor, não apenas com relação àquilo que você mencionou, Márcia, você estava falando sobre a questão da influência da Idade Média cristã, mas eu comecei a cada vez mais estudar também um pouco outras formas de religiosidade, como no caso a religiosidade nórdica, vamos chamar de viking, entre muitas aspas. E, posteriormente, aí sim, não apenas a visão de alguém que trabalha com literatura, que se pensa sempre é algo ficcional, eu procurei aliar isso ao conhecimento histórico. E aí comecei a trabalhar com história, fiz pós-doutorado, e as questões de carreira acadêmica. Então, a Idade Média ela é uma época fascinante, porque ela permite você viajar no tempo, mas dependendo de como essa viagem é feita, você pode estar sempre com um pé no fato. Você tem o fato histórico e, a partir do fato histórico, você pode criar. Ou seja, há sempre uma relação de permanência desse mundo medieval, mesmo que tenha sido reescrito ou reelaborado em séculos posteriores. E é isso que torna esse período, como a própria Antiguidade Clássica, ao meu ver também, uma outra época da qual me interesso muito, pela qual me interesso muito, isso é perene, ou seja, é ad eternum. Você tem essa possibilidade de viajar. E eu sempre digo para os meus alunos, infelizmente, muitos de nós não temos condições de fazer grandes viagens, pegar aviões, participar de cruzeiros e coisas do gênero. Mas a gente viaja na literatura. A literatura, o romance histórico, os poemas, eles permitem que nós possamos viajar para épocas, como já se dizia na introdução da antiga série Jornada nas Estrelas, indo onde audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Então, nós fazemos essa viagem sem precisar gastar tanto. Não vou entrar em detalhes ainda sobre música, sobre outros mídias, como séries, documentários, porque isso talvez venha a ser desenvolvido no nosso bate-papo. Tá certo. Não, muitíssimo obrigada, muito interessante. Eu acho que todo mundo, que quando passa, né, por essa fase também de escolher, né, o período histórico que muitas das vezes vai se dedicar, a gente às vezes tem realmente essa conexão quando um professor mostra para a gente uma parte dessa Idade Média, ou seja, uma parte de outro também o conteúdo, e é bem interessante também essa perspectiva que o senhor trouxe sobre o universo medieval. E, professor, uma coisa que é muito interessante quando a gente fala, né, da própria Idade Média é que há sempre também uma controvérsia com relação ao nome, né, Idade Média. A gente sabe que para eles aquilo não era reflexo, eles não conheciam aquilo como Idade Média, a gente só vai realmente nomear muito após o período, no caso, medieval. No seu ver, qual seria também uma classificação correta para a gente abordar a questão da Idade Média, um termo que talvez definisse ela melhor? Uau, excelente pergunta. E aí a gente pode questionar principalmente a clássica divisão da historiografia sobre as épocas da humanidade. Se nós começarmos a pensar que o primeiro período que normalmente, por maneira didática, se passa a divisão das épocas históricas, nós começamos com a pré-história. E esse prefixo pré significa antes da história. Por quê? Porque se coloca o peso digamos assim, na passagem do ser humano por esse mundo em séculos e séculos e séculos, através da escrita. Então, a partir do momento em que a escrita alfabética ela começa a ser desenvolvida pelos povos outro momento interessante, vou chegar já, da antiguidade, ou seja, os antigos, nós vamos começar a ter história. Como se, anteriormente à história, não houvesse outras linguagens. Se nós, de comunicação, pensemos, por exemplo, nas pinturas rupestres, em que você tem a representação de caçadores, coletores e de animais pré-históricos que eram caçados. Aquilo é um tipo de linguagem, só que não é uma linguagem com o alfabeto como conhecemos, o alfabeto A, B, C, etc. Não, é um outro tipo de para você passar uma história. Inclusive,
quando se trabalha com arte sequencial, história em quadrinhos, muitas vezes a própria arte sequencial, de acordo com alguns estudiosos, ele tem também o seu embrião nessas mensagens desses caçadores-coletores que ficavam gravando nas rochas das cavernas o seu dia a dia. Mas, para a história, é porque a história, o mundo, só vem a ser realmente considerado mundo quando surge a escrita. E aí nós pensamos, e vou tentar ir diretamente ao que você me perguntou, Márcia. Nós temos a antiguidade. Repare que é tudo absolutamente cronológico. Antiguidade. E hoje em dia nós vivemos uma perda, ao meu ver, muito grande no que nós chamamos de esvaziamento semântico do termo. Então, quando se fala em antigo, a ideia que se tem, de uma maneira pejorativa, é que é algo velho, algo bem distante de nós. Só que, ao mesmo tempo, você coloca antiguidade, você coloca do lado o clássica. Antiguidade clássica, porque ela vai servir de modelo para formar diversas sociedades futuras, principalmente as sociedades europeias ocidentais. Depois desse momento da antiguidade, em que nós não temos apenas Roma e Grécia, se a gente fazendo uma pesquisa ou um estudo sério do ponto de vista da historiografia, podemos começar no mundo sânscrito, no mundo hindu. Temos o mundo babilônio, temos o mundo assírio, temos o mundo sumério, temos a civilização egípcia. Tudo isso faz parte dessa antiguidade. Mas, preferencialmente, nos estudos brasileiros, salvo engano, os centros são Grécia e Roma. Então, quando se fala em história ocidental, em história pensa-se em Heródoto, o pai da história. E aí um comentário, se Heródoto é o pai da história, quem seria a mãe da história? Não sei. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas então nós temos a antiguidade. Aí até que em 476, isso é uma época, claro, é uma baliza cronológica aleatória, o Império Romano do Ocidente, enquanto unidade política, ele desaparece quando Rômulo Augusto é deposto, e aí de 476 até uma outra baliza cronológica, 1453, a tomada de Constantinopla pelos otomanos. Esse período, eu já vou voltar a ele, vai ser chamado posteriormente de Idade Média. Ok. Depois nós teríamos o ponto de vista da história moderna, trabalhando a questão da historiografia, mas, claro, temos o Renascimento, eu vou chegar lá depois, e agora a história contemporânea. Mas eu vou voltar ao ponto de vista cultural e ir à sua questão mais a fundo, Márcia. O que é que a gente tem? A gente tem a Antiguidade Clássica, depois nós temos esse período, que será denominado posteriormente Idade Média, e teremos, claro, o quê? Pois, nesse momento, já começando no século XIV, nas cidades italianas, de mercadores, né, como Pisa, Veneza, Gênova, Florença, nós vamos começar a ter um movimento associado à expansão econômica, à importância marítima dessas cidades no que diz respeito ao comércio, que vai fomentar uma nova maneira de se fazer a arte, de se viver na sociedade, de se trazer e de se consumir produtos, ou de se ter uma nova visão estética que fugiria de modo significativo daquela concepção cristã mais associada ao que nós estudamos, chamamos de, grosso modo, de teocentrismo medieval. E esse período, século XIV, século XV, século XVI, normalmente recebe o rótulo de Renascimento e, do ponto de vista cultural, a sua vertente, o humanismo. Se a gente para ver, eu vou voltar também para o Renascimento. Depois nós vamos ter outras épocas histórico-culturais dentro dessa magna divisão da historiografia. Nós vamos ter a época do Barroco, estou falando grosso modo, tá? Depois teríamos Iluminismo, e vamos ter romantismo, grandes áreas, até chegarmos no final do século XIX, mais precisamente, século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma fragmentação total de manifestações culturais que vão se refletir nas artes. Mas eu vou voltar ao que você tinha me perguntado. Então, nós temos o Renascimento. Ora, renascer. Qual é o sentido de renascer?
é dar vida a algo que morreu. Isso é renascer. Renascimento, então, é a ação de dar vida a algo que teria perecido. E o que teria perecido? Entre 476 e 1453, a arte, a cultura, muitas aspas, não vou aqui parafrasear Norbert Elias, né? A civilização. Então, esse período que estaria no meio da antiguidade, que formou os modelos, ainda não totalmente impregnada ou defendida ou moldada pelo cristianismo, que começa a ser feito a partir do século IV, século V, mais especificamente século IV. E essa nova época, o Renascimento, que vai retomar esse período inicial, que era um período em que haveria mais liberdade de criação, esse período que ficou, vou usar no termo moderno, ensanduichado, ficou no meio. E justamente por ter ficado no meio entre a grande antiguidade e a redescoberta dos valores humanos, recebeu o nome de Idade Média. Idade Média porque está no meio. Por isso que nós temos Idade Média, Moyen Âge, The Middle Ages, das Mittelalter, em vários idiomas europeus. Agora, se você me pergunta, essa denominação ela é correta? Ela é seca, ela é neutra e não dá conta do esplendor, da riqueza desse período. Não apenas, eu não vou falar aqui das manifestações culturais associadas à visão majoritária da igreja. A igreja realmente tinha, os homens da igreja tinham acesso à cultura, o conceito de cultura também é um conceito bem amplo, a cultura letrada, a cultura artística, mas também outros elementos, ou outros grupos sociais, ou até mesmo grupos étnicos, que não estavam totalmente inseridos dentro desse modelo de cristandade, que é o modelo político, e dentre eles os nórdicos. Então, se você me perguntar por que a Idade Média, eu digo simplesmente uma questão cronológica e, claro, de cunho pejorativo. Só que você me fez uma pergunta muito mais desafiadora, Márcio. Você me perguntou como você poderia chamar esse período. E aí eu digo, é muito difícil escolher um adjetivo para poder definir essa época. Por quê? Porque quando nós pensamos em Idade Média, geralmente, eu sei que não é o nosso caso, e o caso de quem está nos assistindo, mas normalmente para uma parte significativa da população, pensa-se ou associa-se a Idade Média a determinados estereótipos europeus, e europeus associados principalmente à França, Inglaterra, um pouquinho da Alemanha, Portugal, claro, Espanha e Itália, e devido a alguns eventos ou algumas novas manifestações da mídia, por exemplo, a música, as séries, a filmes, então aí você entra com o mundo nórdico. Só que o período que a Europa, ou que uma grande parte da historiografia europeia designa como Idade Média, se refere à visão europeia. Então, como era o Japão durante esse período? Aí muitas vezes nós vimos o Japão na época feudal, a China na época feudal, a Índia na época feudal. Será que havia o conceito de feudo, como era entendido em França e em Inglaterra e no Sacro Império? Porque mesmo nesses grandes reinos europeus havia diferenças. Então, nós não podemos a história já provou isso, a historiografia já provou isso. Não existe um modelo que tenha sido o mesmo de Idade Média para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra. Não, cada local cada região tinha a sua peculiaridade. E outro complicador, Márcia, dependendo do modelo historiográfico de análise da época que você pega, voltado para a Idade Média, a partir de uma concepção europeia, você pode ter primeira Idade Média Central, baixa Idade Média tardia. Então, existem várias temporalidades dentro desse conceito amplo que é Idade Média. Eu não chamaria esse período todo de Idade Feudal,
porque o sistema feudal não surgiu no século V ou no século VI. Existem embriões que vão surgir a partir do século VII, a partir principalmente do século VIII, mais especificamente associados a Carlos Magno e a estruturação do Império Carolíngio, depois com a transformação desse Império Carolíngio quase oficialmente no futuro Sacro Império Romano. Então, é muito difícil encontrar um adjetivo que possa qualificar ou englobe esse período, porque dentro desse período existem subperíodos. Então, a única coisa que eu posso dizer e tentar responder a você a partir do meu conhecimento, pois eu já li algumas coisas, alguns trabalhos sobre isso, não há uma uniformidade, não se tem ainda um termo que possa tentar abarcar todos os conceitos. E se nós pararmos para pensar, não acredito que isso também seja impossível para a época anterior à Antiguidade Clássica e para as posteriores, porque cada reino, cada civilização teve o seu próprio, a sua própria evolução, o seu próprio percurso histórico. Por isso, não há pontos em comum, mas esses pontos em comum, muitas vezes, não permitem ou não são suficientes para se dar a ideia de homogeneidade a todo um período. Não, perfeito. Realmente é bastante interessante, porque acho que a gente não tem, assim, uma Idade Média, né? Nós temos as Idades Médias, de certa forma. Então, realmente é muito complexo e muito complicado definir como algo único, que é o que realmente a gente vê muito nas escolas serem abordado, e às vezes até a própria universidade tem professores que desconhecem e acabam também indo para esse lado. Digo assim, num curso de história, por exemplo, de forma geral, às vezes eles não terem essa ampla divisão. A Idade Média também é apresentada muitas das vezes também como aquela coisa única para todos os lugares. E é isso que me leva também à questão da próxima pergunta. A gente tem também, como até no caso, né, o foco do canal é esse universo nórdico, mas a gente vê que há uma certa dificuldade também de abordar a Idade Média, geralmente até mesmo da Europa, de forma geral, e de outros países. A gente muitas vezes vê Inglaterra, França, vê Portugal, mas, por exemplo, como é o seu objeto de estudo, ver uma Alemanha medieval, ver uma Escandinávia medieval, isso é, de certa forma, uma dificuldade. E, ao seu ver, porque, de certa forma, há essa percepção de que a Idade Média não teve também nesses outros países, de certa forma, não há, não é que assim, veja que não teve, mas não há assim um estudo que diga a Idade Média parece assim, que na Alemanha foi como foi na Inglaterra, então não tem por que a gente ver em outros lugares, ou a Idade Média na Escandinávia também não parece que não faz parte, é outro universo. Então, por que será que, de certa forma, né, a gente ainda não chegou nesse ponto de analisar de uma forma também mais ampla? Outra boa pergunta, Márcia. Antes de respondê-la, eu vou tocar nesse assunto para depois eu vou desenrolar o fio. Uhum. Você começou e você me fez pensar aqui uma constatação. Nos currículos universitários, normalmente de história, da grande maioria das principais universidades públicas do Brasil, nós, quando se estuda história medieval, estuda-se preferentemente, claro, a história medieval da Península Ibérica, a história também medieval a partir do modelo francês, a partir de França, Inglaterra, um pouco do desenvolvimento, vou chamar, entre aspas, sui generis, da Península Itálica, e se menciona um pouquinho os vikings, vou falar com a pronúncia portuguesa mesmo, dos vikings, e que houve momentos, digamos assim, também houve a Idade Média no mundo germanófono, no mundo alemão, no mundo russo, no mundo eslavo, etc. Só que se você parar para ver, e aí eu começo a responder, são pouquíssimos os colegas acadêmicos no Brasil que se debruçam sobre outros espaços que não sejam esses que eu preferentemente mencionei. Espanha, estou chamando, entre aspas, porque
esses países atuais, muitas vezes não tinham os territórios que correspondiam à época medieval. Então, enquanto eu estiver falando assim, eu estou fazendo referência entre aspas, tá? Para tentar manter uma certa cronologia, algo não anacrônico. Bom, então o que vai ocorrer é que são pouquíssimos aqueles que estão estudando história da África durante esse período. Nós temos algumas exceções. Temos agora um pequeno grupo que está começando a estudar história do mundo eslavo, principalmente história da Rússia durante a época medieval. E já temos alguns estudiosos que já estão, inclusive professores universitários também, que estão a trabalhar com o mundo de língua alemã. E aí eu vou diretamente responder agora, por que será que não há tantos estudos ou por que não há tanto interesse? Eu diria, não havia. O grande modelo que criou os grandes iniciadores da medievística brasileira, e eu prefiro usar sempre o termo medievística em vez de medievalística, pois esse próprio sufixo ístico dá uma ideia de especificidade, especialização, enquanto medievalística, o sufixo alística já dá uma ideia mais geral. Nós que trabalhamos com a Idade Média, especificamente, nós utilizamos mais, eu particularmente sigo a escola alemã, e na escola alemã se usa medievística. Então, voltando ao assunto, a medievística, ou seja, o modelo que deu origem aos primeiros grandes medievistas brasileiros foi a historiografia francesa. Então, uma grande parte dos primeiros grandes medievistas brasileiros são oriundos de tradição e de estudos franceses. Claro que depois, para a Península Ibérica, português e espanhol são línguas de muito mais fácil acesso. Depois, inglês e italiano. Então, resumindo, a grande dificuldade que havia e que começou a ser rompida, mas ainda de maneira muito pontual, é o acesso àquilo que o historiador chamava de fonte, as fontes originais, na língua original. Aí falo eu, a partir do ponto de vista do conhecimento de letras, que é a minha área, né, específica. Você ter o acesso à língua em que um documento ou um testemunho, apesar de já quase não existir mais essa diferença dentro da historiografia, a partir dos anais, da escola dos anais, quando nós temos o acesso à língua, no momento histórico original, nós temos o acesso mais, entre aspas, verossímil, fidedigno possível daquilo que está ali sendo contado. É claro que a gente tem sempre que analisar quem escreve, por que escreve, para quem escreve, qual a finalidade de seu texto. Tudo isso faz parte, ou está contido ali. Mas o acesso à língua, o acesso ao termo em um determinado momento histórico, é fundamental para que não sejam cometidos erros. E se você me permitir, eu só vou dar um pequeno exemplo, mas eu vou dar um pequeno exemplo pelo latim. Você tinha em latim a palavra rival, rivalis. Então, hoje em dia, o rival significa o oponente, o adversário. Mas o que significava quando aparecia em um texto latino no século III, II? Rivalis era algo, ou era alguma propriedade, ou uma terra, em que havia de um lado um dono, de outro lado outro dono, em que passava um rivus, um rio. Então, o rivalis, essa pessoa, ela era aquela que morava ou possuía uma propriedade, e do outro lado do rio ficava uma outra propriedade com um outro morador, um outro dono. Então, devido a muitos problemas, vamos falar, o gado atravessa de um lado para outro, ou os cavalos vão lá e pisoteiam as colheitas. Então, essa ideia de pessoas que moram do lado oposto do rio, mas que, por algum motivo, causam algum problema, evoluiu semanticamente esse termo, e hoje em dia, quando se fala rival, eu diria, ninguém pensa na origem. Então, se você lê um texto latino do século II e aparece a palavra rivalis, você pode dizer assim, então ele era rival do outro, era adversário, era oponente. O sentido é totalmente diferente.
da mesma palavra, do mesmo momento que a palavra vilanus, vilanus em latim era uma coisa, o cavaleiro vilau da Idade Média era outra. Mas o vilão moderno, ele é associado ao mal, é o oponente do herói. Mas, na sua origem, o vilanus era o proprietário de uma vila, de uma propriedade rural. E o cavaleiro vilão, na Idade Média, era aquele funcionário associado ao grande senhor feudal que tomava conta daquela propriedade. Mas, como normalmente, de acordo com a visão de quem sofre, eles eram, não vou dizer totalmente, não eram cruéis, mas eram muito rigorosos, então essa ideia negativa de ser muito rigoroso acaba se tornando algo mal, algo cruel, e hoje em dia o vilão é o opositor do herói. Então, fechando, enrolando, eu desenrolei, agora estou enrolando o fio da meada. Ao meu ver, o principal motivo, porque somente a partir mais ou menos dos anos 2000, 2005, a partir da primeira década dos anos 2000, é que se começou a formar uma jovem geração de sérios estudiosos que começaram a estudar as fontes nos idiomas originais, no caso do alemão, no caso do russo, e alguns colegas que começaram um pouco mais tarde a estudar história da África. Mas ainda falta, ao meu ver, ainda faltam cadeiras, disciplinas optativas dentro dos currículos universitários de história e também de letras, para que se trabalhe com essa literatura desse período histórico, para que nós conheçamos os pontos de contato, os pontos de divergência entre como se pensava e como se vivia, como esses textos nos deixaram informações sobre essas sociedades já tão distantes de nós temporalmente, mas, nesse caso, espacialmente. Perfeito. Não, de fato, realmente, o senhor trouxe uma percepção muito interessante realmente sobre isso, porque realmente ainda falta, apesar de nós já termos aqui no Brasil já também bastante pesquisadores interessados, seja no mundo nórdico, seja em outros períodos da Idade Média, mas, de fato, acho que a grande dificuldade também, às vezes, está, né, no avanço do aval para essas pesquisas, porque, por exemplo, eu que sou daqui desta região, a maior dificuldade é a aceitação por uma pesquisa como essa, porque aqui a preferência é que sejam coisas somente da região de onde eu moro, e você não consegue pesquisar muita Idade Média aqui, é um grande desafio você trabalhar com esse período aqui. Mas, realmente, o senhor tem razão, nesse ponto falta realmente ainda mais esse aval para poder compreender essa questão do período da Idade Média. E uma coisa que é bastante interessante, professor, é que quando a gente fala também, indo agora para esse universo do mundo nórdico, a gente sabe que tem também muita relação, às vezes, com certos aspectos medievais de vários locais. A gente vê que esse período dos Vikings, a gente tem essa relação com a Inglaterra, com a Alemanha, e até mesmo com o passado ainda antigo do território alemão, por exemplo, pelo período germânico, que tem essa conexão muito forte também. E, ao seu ver, como que a questão desse mundo medieval ele está, de certa forma, conectado de vários aspectos, sejam religioso, seja a questão também social, como é que a gente pode também associar que esse universo nórdico ele também faz parte, né, desse processo medieval dentro desses aspectos? Perfeito. Eu só queria, primeiramente, se você me permite, voltar à primeira parte da sua. Antes de você entrar propriamente na pergunta. Você tinha falado da dificuldade que você tem, digamos assim, para se movimentar ou para se estabelecer academicamente como uma pesquisadora na área do mundo nórdico, na região onde você mora, onde você reside. Sim, isso é verdade. Nós sabemos, eu não vou criticar a necessidade de se trabalhar com a historiografia regional, com a historiografia local, sem dúvida alguma. Isso deve ser feito. As raízes, ao meu ver, as raízes devem ser estudadas. Só que você não pode apenas fechar para outras
outras possibilidades, outras raízes. Afinal de contas, tudo o que se produz de cultura é um patrimônio que não vai pertencer apenas a nós que estudamos cultura nórdica ou cultura germânica, não, vai pertencer a todos, todas as pessoas deste mundo, queiram ou não queiram. A cultura é algo que perpassa, seja algo mais simples, feito por alguém mais simples da rua, ou mais alto acadêmico, pesquisador sênior do CNPq. Estou apenas mencionando em relação ao Brasil. E eu sei disso que você está me falando, porque para os estudos medievais, por exemplo, começarem a se firmar na região, no Nordeste brasileiro, principalmente do Maranhão para cima, eu acompanhei o caso de amigos pessoais que tiveram muitos problemas até conseguirem fincar pé e começarem a formar pesquisadores. Mas vou fechar agora esse comentário com algo muito bom. Isso está mudando, aos poucos. Por que isso está mudando? Porque cada vez mais, dentro da própria historiografia, você tem vários ramos, vários segmentos, várias maneiras de se estudar a história. História global, história conectada, história transnacional. E isso vai fazer com que esses pesquisadores, normalmente mais jovens, se candidatem às vagas de docentes que vão se aposentar ou que estão para se aposentar nessas universidades públicas. Então, muitos colegas aqui do Sudeste ou do Sul, por questões mesmo de mostrar e de ter um local de trabalho para desenvolver as pesquisas, vão sair, claro, do Sudeste e do Sul, porque aqui a concorrência é muito grande, e vão para o Norte, vão para o Nordeste, vão para o Centro-Oeste, e aí vão começar a criar pesquisas. Temos casos na Paraíba, temos casos no Maranhão, temos casos na Bahia, e temos casos também em Belém, temos casos em Bragança. Então, existem colegas que saem daqui e vão para aí. E essas pessoas são mais jovens, têm uma outra visão do curso de História. E quanto mais responsabilidades esses colegas assumem, mais eles vão conseguir, aos poucos, no trabalho de formiguinha, mudar isso, a ponto de que talvez uma geração após você já comece a encontrar pesquisas sobre uma pesquisadora dentro de uma universidade pública que estude cultura viking em Belém do Pará. Bom, agora eu vou voltar à sua pergunta. Você tinha me perguntado, aliás, eu confesso, eu falei tanto que eu até esqueci da pergunta. Você pode repetir de novo, mais ou menos? Você pode repetir, por favor? A questão, eu estava justamente mencionando, a questão, por exemplo, do universo que a gente tem, né, desse mundo nórdico, que como é que ele está também intrínseco nesses processos medievais, até porque ele está muito em voga, né, hoje em dia, então como é que ele anda por esses processos, principalmente essa conexão que ele tem, né, com o mundo germânico, da período da Alemanha, ele tem processos com a Inglaterra. Como é que a gente vê nessa questão? Porque ele está bastante em voga também por causa de séries, filmes. Sim, sem dúvida. O que acontece? Esse fenômeno nórdico, vamos dizer assim, possui duas grandes fases. Em primeiro lugar, eu não sou especialista em cultura nórdica. Ao meu ver, apesar de opiniões X e opiniões Y, a maior autoridade brasileira em cultura nórdica é o professor Johnny Langer, da Universidade Federal da Paraíba. Ele é a maior autoridade. Há outros excelentes colegas que trabalham com isso também. Mas isso talvez mais tarde nós possamos discutir. Mas o que acontece? Você mencionou o mundo germânico. Os germanos, eles vieram da Escandinávia. Há toda uma discussão sobre a origem do chamado povo indo-europeu. Mas, independentemente da origem de onde eles vieram, houve uma família um grupo chamado germanos, e esses germanos estabeleceram-se na Escandinávia e depois desceram o Mar do Norte e ocuparam principalmente a região hoje da atual Alemanha. Esses germanos possuíam tradições, possuíam, claro, toda uma cultura, práticas de religiosidade. Com o tempo,
essas tribos germânicas, uma grande parte delas, acabou, principalmente a partir do século IV, século V, mas mais especificamente século VI, elas acabaram se cristianizando devido à forte presença da Igreja, que foi a única grande instituição que sobreviveu ao, entre muitas aspas, ao fim da Antiguidade Clássica, mas principalmente um grupo de nórdicos que ocupava a Noruega, Suécia e uma parte da Dinamarca, eles mantiveram-se ainda afeitos às suas práticas, às suas culturas. E por questões ainda muito discutidas, se por questões climáticas, se por questões aventureiras, se por um acaso havia ouvidos ou noções de que haveria terras mais distantes, uma boa parte dessas três regiões se uniram, ou criaram grupos de expedição com finalidade de explorar, mas não apenas explorar, trazer riquezas para a sua região. Então, esses homens é que entraram para a história com o nome de Vikings, ou de Vikings. E por que ele entrou, esse nome, ele acaba estando presente nesses países atuais, ou dentro da história, dentro do imaginário de Inglaterra, de França, de Portugal, de Rússia atual? Por quê? Porque eles chegaram até lá. E normalmente não de uma maneira tão pacífica. Lembremos-nos de Lindisfarne, quando os vikings pela primeira vez se tornaram conhecidos na Europa, né? E na série, depois eu sei que a gente vai acabar falando sobre as representações midiáticas, mas na série o choque, né, causado pelos vikings, né, vai gerar mais tarde aquela famosa expressão de súplica a Deus: libera-nos domine a furore normanorum, liberta-nos, Senhor, da ira dos homens do norte. Mas esses homens do norte, eles não apenas, digamos assim, faziam seus raids, levavam mercadorias, pilhavam e saqueavam. Com o tempo, principalmente a partir do século IX, e com as relações comerciais que eles começaram a estabelecer, principalmente para o lado oriental, eles também começaram a e aí sim eu vou usar o termo, feudalizar. E por quê isso? Porque foi mais fácil, estou citando o caso da França, doar a um grupo de homens do norte uma faixa para que eles ficassem lá, cuidassem, semeassem, do que tê-los como invasores. E essa região da França tem o nome de Normandia, Nordmannen, homens do norte. Os normandos, que em 1066 derrotaram os anglo-saxões na Batalha de Hastings, na Inglaterra, eles, na verdade, foram germanos, foram vikings, que se feudalizaram, e uma parte deles se cristianizou. Então, eles estão presentes na história da França. Na Inglaterra, nós sabemos muito bem que chegará um momento histórico que haverá uma região dentre os reinos que nós chamamos conceitualmente de heptarquia, os 7 reinos que formaram a Inglaterra, mas haverá uma parte significativa do território inglês que se tornou um território de domínio dos daneses, tanto que na história da Inglaterra chama-se esse conjunto de territórios de Danelaw, sob a lei danesa. Então, eles lá permaneceram. E há estudos, inclusive, de estudiosas brasileiras que demonstram que havia um intercâmbio cultural e comercial entre os vikings que lá estavam e os anglo-saxões. E isso é importante. Eu volto ao início dos germanos. Vikings são nórdicos. Anglo-saxões são germanos. Os nórdicos são germanos. Na sua origem, eles são germanos. Só que eles, socialmente e culturalmente, estão presentes em épocas distintas da história da Europa. E eles estão presentes, sim, dentro, principalmente, dos reinos ocidentais. Mas, para não dizer que eu não falei nada do ponto de vista oriental, nós nos lembramos muito de um filme
com o Antônio Bandeira, chamado 13º Guerreiro, que é uma belíssima releitura ficcional sobre a história de quê? Dos Vikings, dos Rus, que foram lá para a região e acabaram se formando, acabaram sendo tão importantes que deram o próprio nome a um país que hoje é a Rússia e formou durante a Idade Média Oriental a Guarda Varangiana, que era a guarda principal, ou a guarda de mercenários nórdicos que defendiam o Basileu, ou seja, o imperador do Império Romano do Oriente. Então, as influências foram muitas. É por isso que eles estão presentes dentro do imaginário. E não nos esqueçamos, os vikings, eu vou ficar sempre trocando. Eles chegaram a ir a Portugal e chegaram a navegar também na direção da Itália. Eles tentaram saquear Roma, ou seja, a presença deles, se não física, do ponto de vista de embates entre os locais e eles, está presente no imaginário e nos textos que chegaram desse período. Nossa, perfeito. O senhor fez aqui uma síntese perfeita sobre essa questão. De fato, a gente tem uma presença muito marcante realmente deles, principalmente, acho que foi um dos... os nórdicos, acredito que foi um dos momentos assim que mais houve, acho que em termos de expansão, né, foram um dos que mais conseguiram fazer questão de navegação, de expansão de território, foram assim para tantos lugares que é difícil até, das vezes, a gente contar e tentar recriar essa rota, de certa forma, porque foram muitos, ainda está até em processo de investigação, se foram também para outros lugares, assim, até ainda não se tem, ainda parece uma confirmação se foram para a China, se foram ainda para outros lugares, também mais ao Oriente, vamos dizer assim. E é bem interessante porque realmente a gente vê essa presença, né? Então, e quando você, às vezes, muitas vezes, vai debater a Cidade Média, principalmente seja no ensino básico, ou seja, também, às vezes, no meio acadêmico, dependendo também do local onde você vai fazer esse estudo, ainda não se coloca, né, eles em certos debates, ainda se encobre um pouco dessa história, e você realmente, como eu havia dito, você vê somente esse lado mais também cristianizado, né? Você não vê também o lado de outras religiões adentrando esse processo medieval. E é bem interessante que tem um trabalho que o senhor fez, que eu achei bem interessante no Academia, que é o Práticas Religiosas Germânicas à Luz da Literatura, né? Natureza, Asgard e Céu. E um desses processos que eu acho que também tem muita relação com isso é como que a gente também vê esse processo de mudança, né? Porque a gente tem a questão das práticas religiosas e realmente elas vão, às vezes, se conectando. Você tem o processo do paganismo, aí tem o processo dessa questão também religiosa cristã. Como que o senhor analisou nessas mudanças, né? Principalmente também nessa questão desse trabalho das práticas religiosas relacionadas ao questão da natureza, das lidas com essa relação? Para essa parte, eu vou depois dar dois comentários. Eu só vou voltar, sempre pegando o que você está dizendo, que eu falei, é um bate-papo. Aí você dá ideias e aí as ideias aparecem e eu falo. Você mencionou muito a questão, por exemplo, você mencionou agora o problema das religiosidades, o aparecimento, ou eu não vou dizer reaparecimento, mas o aparecimento da realidade de outras religiosidades paralelamente à religiosidade cristã. E eu me lembrei também de uma outra que começou, de uma certa maneira, ainda está crescendo também, que é a religiosidade celta. A religiosidade celta. E a gente vai ver muito isso em alguns filmes, mas principalmente também em música, dependendo do estilo musical. Eu reparei na sua parede inúmeros conjuntos de Iron Maiden para Queen, e a música é um ótimo momento, é uma ótima arte em que se pode trazer também algo que, por exemplo, nos anos 90 e 2000 era chamado, por exemplo, de New Age, a nova era, a nova época, em que você tem cantores, por exemplo, como Enya, que faziam um tipo de música
que poderia ser associado quase a uma música, um encantamento druídico, etc, etc. Então, os mídia, eles têm uma influência, eles conseguem, claro, é uma releitura, mas essa releitura traz à tona algo que estava adormecido. E aí você falou dessas mudanças, eu estou anotando aqui, né, dessas práticas religiosas. Por que que isso, como isso foi feito e por que isso também foi feito, ao meu ver? Principalmente no século XX, houve duas catástrofes, dentre as inúmeras catástrofes. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um choque, foi uma mudança, foi o fim dos tempos antigos. Tudo que era associado à época dos impérios, Hobsbawm já dizia isso, né? Tudo que era associado até o século XIX ao colonialismo de um modo geral, os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial dizimaram jovens, milhões de jovens. E depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial tivemos os horrores dos campos de concentração e tivemos os horrores do homem sabendo que pode ser destruído se uma bomba atômica ou algumas bombas atômicas caírem na Terra. Isso me faz sempre lembrar algo épico, um filme que hoje não é muito visto, porque você pode encontrar, talvez online. É um filme com Charlton Heston chamado O Planeta dos Macacos. A cena final é antológica, os macacos dominam e o Charlton Heston, na praia, ele diz: malditos, vocês destruíram, vocês conseguiram. E ele, na areia da praia, vestido de tanguinha, porque os macacos eram, digamos assim, racionais e os seres humanos eram os irracionais, seus escravos. Ele, na areia, ele era um astronauta que fez uma viagem e adiantou no tempo, por questões de obras espaciais, etc. Ele olha e ele vê o quê? A Estátua da Liberdade enterrada. Ou seja, era Nova York, que tinha sido destruída pelos homens. Então, quer dizer, quando as bombas atômicas foram jogadas, e posteriormente o ser humano percebeu: opa, nós podemos destruir o nosso mundo. Está ao alcance de botões. Isso, os horrores das guerras. E, claro, tudo isso causou um desconforto com toda uma tradição cultural e religiosa que remontava ao judaísmo e ao cristianismo. E o ser humano, principalmente as gerações mais novas, eles começaram a procurar novas formas, o que a gente chama até como adjetivo de substantivo, alternativas, novas visões de mundo, novos contatos com divindades. E aí começou a se pesquisar ainda mais práticas do hinduísmo, aí o yoga começou a cada vez mais adentrar a sociedade. Do ponto de vista de relações espirituais, por exemplo, chegou-se já no século XIX, desenvolveu-se no século XX o kardecismo, que é uma maneira, eu não vou dizer científica, mas dá um ar científico à própria questão das relações religiosas. E, como a Europa foi o principal continente que sofreu essas duas guerras mundiais, em vez de se procurar ou de se manter os mesmos modelos que se tornaram, infelizmente, obsoletos, porque não conseguiram evitar as guerras, foi iniciada a procura a quê? A novas maneiras ou antigas maneiras. E aí ouve-se novamente celta, ouve-se novamente germano, ouve-se novamente Odin, ouve-se novamente Birgit. E aí se começa a pesquisar e se percebe que são práticas de religiosidade muito mais ligadas ao campo. Lembremos que o termo paganismo vem de pagos, que é campo em latim. E essa relação com a natureza, com a doadora de vida que estava ameaçada pelo homem, com H maiúsculo representando o ser humano, ela acaba se tornando um refúgio. E por isso essas visões alternativas da relação do ser humano com a divindade, ela fez com que tanto a religiosidade celta, mas no nosso caso aqui, a religiosidade, eu vou chamar de nórdica ou germânica, ganhasse muita importância. A tal ponto, e eu sei que você sabe, e uma boa parte do público também, por exemplo, hoje em dia,
Eu vou utilizar o termo paganismo, embora a historiografia hoje em dia prefira mais práticas de religiosidade pré-cristãs. Mas eu vou usar paganismo, que é um grosso modo. Hoje em dia, na Islândia, o paganismo é também visto como uma prática, como um tipo de como uma religião oficializada. Você pode ter o credo ou as práticas sendo oficiadas, havendo ofício. Então, ao meu ver, isso vai, vai estar relacionado, primeiramente, ao conhecimento maior também das fontes. Olha que interessante, eu gosto muito de falar isso em sala de aula. O Tolkien foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele viu os horrores da guerra de trincheiras. Ele viu a carnificina que era, saindo de uma trincheira com um rifle, uma baioneta, e do outro lado, um outro cidadão que nunca tinha visto aquele jovem metralhava e acabava com a vida de um garoto de 18, 19 anos. E aí, a partir disso, depois, a partir dos seus estudos, ele criou todo um mundo que, se você for estudar, e nós sabemos muito bem, está muito embasado na mitologia germânica. É o pássaro de novo. Então, na mitologia germânica, ele vai criar, e a literatura, agora estou vendendo um pouco o meu peixe, a literatura ela contribui muito para isso, é o que eu tinha dito no início, Márcia. Ela permite a viagem. Então, você acaba indo conhecer Sauron, você vai conhecer, você vai ler o Silmarillion, você vai ver os Hobbits. Mas se você analisar, os elfos podem estar presentes ali, os elfos negros, tudo isso está presente na mitologia nórdica. E essa busca do folklore, do conhecimento popular, vai trazer consigo as práticas populares, as práticas de religiosidade, e aí eu só vou terminar agora para o segundo ponto. Práticas de religiosidade que muitas vezes estão associadas às curas, à parte da medicina. Por que eu estou dizendo isso? Você perguntou, como é que a gente pode fazer uma associação entre isso também e o mundo cristão? Desde a Idade Média, desde os mais tenros tempos do cristianismo, o conhecimento que os camponeses tinham de ervas que possibilitavam cura era passado de geração em geração, normalmente no campo. O que a igreja vai fazer, muitas vezes, é adaptar, pegar esse conhecimento popular e dar o entorno científico e o entorno religioso. E, a partir do século XI, XII, nós tivemos, por exemplo, Santa Hildegarda de Bingen. A Hildegarda de Bingen, ela era uma excelente conhecedora das propriedades terapêuticas de inúmeras ervas, de inúmeras plantas. E, hoje em dia, existe uma vertente dentro da medicina, que é a medicina hildegardiana, que trabalha com elementos naturais. A gente pode pensar em homeopatia em oposição à alopatia. Mas essas formas de ver o mundo, essas formas de ter relação com a natureza, estão associadas à preocupação premente do homem de querer manter-se vivo no momento em que ele é o principal inimigo dele. O homem é o lobo do homem. Isso aí já se dizia desde as épocas romanas. Por que eu estou falando isso para finalizar? Então, do ponto de vista cristão, as práticas de religiosidade, elas foram, em grande parte, elas foram suprimidas, e o que era útil, porque os homens da igreja no mundo medieval, eles eram inteligentes, essa ideia passada apenas de freis, que, claro, existiam, comiam, bebiam, mantinham concubinas. É verdade, claro que havia, mas as pessoas que pensavam, os homens da igreja, que eram verdadeiros literati, que tinham conhecimento das letras, eles sabiam do conhecimento que se tinha na Terra, do conhecimento que determinadas mulheres e determinados homens tinham, e pegavam e utilizavam. Então, essa é também uma ponte, ao meu ver, para se manter hoje em dia, ou para se desenvolverem estudos que demonstram claramente a passagem, ou a permanência, a imanência, ou resiliência, que é o termo que hoje em dia se costuma muito usar, dessa Idade Média com religiosidade pré-cristã no momento atual. Bem interessante isso que o senhor abordou agora, porque realmente, então, a gente pode ver que nem tudo era de cada, apesar da gente ter aquela noção de que a igreja também via tudo com muito pecado, que é aquela questão de ter
Santa Inquisição, todos os processos, a gente pode também analisar de que o conhecimento também popular e de tradições antigas também foi aproveitado, de certa forma, em alguns aspectos, Sim, para esse processo. isso foi reapropriado de acordo com a leitura da igreja. Porque é claro que tudo aquilo que fugia, digamos assim, à organização ou ao próprio pensamento dogmático da igreja, isso era suprimido. Mas o que não era, o que poderia ser utilizado sob outra roupagem, por que não? Perfeito. Realmente é um ponto bastante excessivo nessa questão. E, como a gente estava até conversando, uma questão também que eu acho que a gente pode também analisar é justamente as mídias, né? Como a gente já estava até questão abordando. A Idade Média em mídia, ela é assim extensa, já começa a ser, acho que é desde o início também da questão da produção do cinema, a gente tem a questão principalmente também da era Viking, trazida acho que desde o início também do século XX, a gente tem produções cinematográficas de vários lugares que fizeram representações de sagas da literatura da Eda também, e é muito interessante porque como que a gente pode, de certa forma, ver essa questão da Idade Média sendo representada de forma cinematográfica, né? Sem que a gente também pense assim que ela também traga somente uma visão estereotipada, né? Porque, de certa forma, apesar de trazer, ela também tem uma contribuição importante de trazer também as pessoas a conhecer esse processo, mas também de também tentar entender alguns aspectos, porque, como o senhor citou, tem o 13º Guerreiro, tem as séries Vikings, tem a série The Last Kingdom, tem uma porção de mídia que traz também, né, esse lado também cultural desse processo daquele período. E como é que assim a gente pode trabalhar, né, com elas para tentar entender todo esse processo que ocorre? Ok, Márcia, eu vou voltar aqui, voltarei um pouco ao tempo e dizendo, eu vou tratar mais exclusivamente do mundo germânico, do mundo de língua alemã, mas eu sei que eu vou depois direcionar para a sua pergunta. No século XVIII, nós já começamos a encontrar, mesmo depois do período chamado Iluminismo Alemão, mas no momento entre aproximadamente 1760 e 1790, começamos a encontrar poetas que vão começar a trabalhar com temas nórdicos, associados à liberdade de expressão ou à liberdade de sentimentos, devido a um movimento, uma corrente literária que houve em regiões de língua alemã, chamada Tempestade de Ímpeto, Sturm und Drang. E chegamos ao século XIX, e isso vai ser fundamental. É aí que vão entrar os vikings, principalmente. Por quê? Porque o século XIX, nós sabemos, nós conhecemos um pouco de história, é a época dos nacionalismos. E toda nação que está sendo constituída naquele momento, ou se constitui como nação, o que ela vai fazer? O mesmo que os medievais faziam. As grandes famílias medievais procuravam estabelecer suas linhagens, se possível, mais próximas de Deus, ou mais próximas do Antigo Testamento. Então, teremos reis que vão ter como antepassados Noé, por exemplo, nessas fantasiosas linhagens. E o que ocorrerá no século XIX? Vou dar um exemplo só no caso da Alemanha. Entre 1806 e 1813 e 1814, 1808, uma grande parte da Alemanha foi dominada por Napoleão. E os irmãos Grimm, que compuseram depois os famosos contos de fada, né, ou compilaram os contos de fada, uma das propostas associadas a essa compilação também é procurar raízes de algo que unissem os vários territórios que formavam o antigo Sacro Império e dar uma unidade, um pertencimento. E onde eles foram procurar isso? Eles foram procurar exatamente no período histórico do qual havia algumas informações o mais antigo possível, que foi o período histórico da ocupação dos germanos.
Nunca nos esqueçamos, os germanos de sua origem são nórdicos. Então, a partir daí, se começou a vasculhar as raízes desses povos. A Inglaterra, a mesma coisa com os anglo-saxões. Os franceses, a França, depois com os celtas. É a mesma coisa. Vamos procurar as raízes. E o que é procurar raiz? É tentar atribuir a um passado o momento de surgimento da semente colocada na terra, que séculos depois dará origem a essa árvore que será esses países, esses reinos do século XIX. As artes vão ajudar muito nisso, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, as peças de teatro, a música. Richard Wagner, por exemplo, com a tetralogia dos Nibelungos. Então, essas raízes nacionais para engrandecer quão antigos quão antigos e valorosos foram os nossos antepassados. E hoje nós estamos aqui sendo os tataranetos desses nossos antepassados. Olha a nossa responsabilidade. Então, isso foi feito de uma maneira, eu vou utilizar, entre aspas, pseudo-historiográfica, mas, na verdade, é para um projeto de legitimação política. E o que é que vai acontecer no início do século XX? Isso continuará também, e na época da Segunda Guerra Mundial, com os movimentos do nacionalsocialismo, do fascismo, nós vamos encontrar inúmeros elementos associados a esse passado germânico, e aí eu vou utilizar também o passado viking, principalmente na formação da mentalidade que se queria organizar para o Estado nazista. Então, eu cheguei a escrever sobre isso um artigo, né? A tentativa do nazismo de vincular os seus ideais de virilidade, de força, de bravura, de fidelidade a ideais germano-nórdicos. Então, só um exemplo, se você me permitir, dentro da estrutura militar da Alemanha entre 1933 e 1945, nós tínhamos havia as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas havia a força militar ideológica que apoiava, mas também começou a ser preparada para com formação militar para combate, que eram as SS em armas, as Waffen-SS. SS são runas, são as runas de Thor. Você sabe muito bem porque Márcia Gutierrez, e você tem as suas runas logo depois de Gutierrez. Então, só aí você já tem a ideia, você já percebe que os nazistas eles tentaram vincular o momento histórico atual em que eles viviam a um passado. E em várias regiões que foram ocupadas por eles, principalmente de germanos ou descendentes daquilo que eles consideravam como mais próximos dos arianos, como principalmente a parte de língua germânica da Bélgica, a Flandres, a Holanda, eles começaram a colocar escritórios de recrutamento para que os jovens que tivessem o perfil físico, a cor, a compleição, que quisessem lutar contra o bolchevismo, entrassem nas Waffen-SS. E uma das divisões, a 5ª divisão, tinha o nome de Viking. O símbolo dela, o nome dela era Viking. Embora, se nós pararmos para pensar, é anacrônico, pois nós não tínhamos vikings à época do que seria a Bélgica ou do que seria a Holanda. Nós tínhamos depois piratas frísios. Nós chegamos a ter piratas frísios. A Frísia é aquela região costeira que fica uma parte na Alemanha e uma grande parte na Holanda. Nós chegamos a ter invasões frísias, mas pouco se estuda sobre as invasões frísias a partir desse ponto de vista viking, mas é do norte. Eles eram homens do norte. Então, o ideário nazista se apropriou desse passado para criar essa divisão que lutou em várias frentes de batalha na guerra. Então, a história é sempre manipulada. E, normalmente, a história é escrita pelo vencedor. Só que, nesse caso, o vencedor foi vencido.
Ainda bem, né? Porque senão o mundo estaria com outras perspectivas. Mas o que é que eu queria dizer? Aí vamos passar agora para os documentários. Eu vou para a parte final da sua pergunta. O que é que acontece? Com tanta decepção no mundo, e após a Segunda Guerra Mundial, começa a perceber. No início dos anos 50, eu vou trabalhar mais com filmes, depois eu vou chegar às séries. Nos anos 50, o que que a gente tem na TV? As grandes obras dos grandes estúdios de Hollywood associados a épocas históricas. E nós vamos ter, talvez, Quo Vadis, nós vamos ter Ben-Hur, não o Ben-Hur moderno, mas o Ben-Hur dos anos 50 com Charlton Heston, que tem uma das cenas aí eu vou falar como apreciador de cinema, uma das mais perfeitas cenas do cinema, que é o momento em que o personagem de Charlton Heston está numa galera romana e o aumento do compasso que o comandante faz para treinar e para prejudicar, principalmente ao personagem do Charlton Heston, e o som, a tensão, a música são perfeitas. É uma cena primorosa, para mim, uma das melhores do cinema em todos os tempos. Mas nos anos 50 nós temos as grandes produções ligadas ao cunho histórico. E nós vamos ter uma obra, Os Vikings, um filme com o Kirk Douglas e o Tony Curtis. Vamos ter no final dos anos 50, se não me falha a memória, o iniciozinho dos 60, uma série na Inglaterra que é a debut, a entrada em cena do Sir Roger Moore, que vai ficar muito famoso depois por 007, que se chama Ivanhoe, Ivanhoe. E vamos ter o momento histórico da Guerra Fria, mas chegamos aos anos 2000. A configuração do mundo, a fragmentação do mundo, a fragmentação do próprio espírito humano faz com que o homem, como eu já tinha mencionado em uma resposta anterior, não se sinta mais contemplado pelas tradições, pelas formações discursivas, morais e éticas do discurso judaico-cristão. Como eu disse, a literatura é uma das formas de se viajar ao passado e é uma das poucas, se não a única, de graça. Então, se começa a voltar a atenção para livros de escritores que criaram ou recriaram ou criaram mundos baseados, em parte, no pensamento, no ideário de religiosidade desses povos. Aí vamos pensar no Tolkien, por exemplo, e vamos começar a ver, do ponto de vista da televisão, da tela, e nós somos essencialmente visuais. O ser humano, o primeiro grande contato do ser humano com o mundo é a partir da visão. Muitas vezes é a visão que nos dá uma falsa ideia de como a pessoa que olhamos deve ser. Porque é aquilo que se costuma dizer como um axioma, né? A primeira impressão é a que fica. Então, as séries, o apelo ao visual começou a se tornar fundamental. E, paralelamente a documentários históricos que procuraram mostrar como a arqueologia, e a arqueologia contribui muito com isso, os testemunhos históricos, as fontes sobre esses povos. Quando esse material começou a ser trabalhado, enquanto esse material começou a ser trabalhado do ponto de vista histórico, isso permite a criação literária, a criação cinematográfica. E não nos esqueçamos, o historiador, o roteirista do filme e do seriado e o ficcionista, eles todos trabalham com narrativas. São narrativas diferentes, com linguagens diferentes, mas que criam ou tentam, né, recriar, ou mostrar, ou reproduzir, se é que é possível, um determinado momento histórico. Então, quando você vê Ragnar Lothbrok mostrando uma bússola que teria chegado a ele, que com esse instrumento ele vai poder chegar a outras regiões, aí nós temos toda uma ideia de como essa criação mexe e dá uma ideia de liberdade, dá uma outra ideia de mundo que não aquela que se viveu ou que se acompanhou desde a infância devido às tradições que nos eram ensinadas e nos eram passadas. Então,
E aqui nós temos que tomar, só para finalizar, para eu também não me alongar, porque talvez você tenha outras perguntas, a gente só tem que tomar um cuidado com uma coisa. Tanto a literatura quanto eu vou chamar a sétima arte, e na sétima arte eu não vou incluir apenas os filmes, eu vou incluir também os documentários. Elas são narrativas que são abertas, por quê? Porque depende de como o roteirista vai pegar um determinado assunto e de como o autor de literatura vai pegar determinado assunto. E o trabalho historiográfico sempre se pensa estar mais próximo de uma realidade histórica. Embora nós nunca possamos saber exatamente como viviam, como pensavam vikings, romanos, celtas, porque nós não estávamos lá. Nós tentamos, como bons restauradores, pegar os cacos que as áreas do conhecimento nos dão e tentamos montar o nosso grande quebra-cabeças. E vou dar um exemplo para finalizar isso, e falar do perigo que a gente tem que evitar. Uma das melhores obras ficcionais sobre a Idade Média é uma obra de Humberto Eco chamada O Nome da Rosa. Se você lê O Nome da Rosa, eu particularmente, quando eu li o livro pela primeira vez, fiquei maravilhado pelo conhecimento dele. E ali, na obra, estão muitos dos principais temas de várias épocas da Idade Média. Mas é uma visão de um professor de semiologia que recebeu a incumbência de escrever um livro em poucas semanas sobre a Idade Média. Isso se tornou um best-seller e é analisado, inclusive, como objeto de estudos de mestrado e de doutorado. Mas aquilo ali é uma obra de ficção. Não é uma obra que se prende a dar um conhecimento técnico sobre um determinado período, uma determinada abadia que estava numa determinada região da Europa, século XIII, século XIV. Não era isso. Da mesma maneira que o filme O Incrível Exército de Brancaleone, principalmente o primeiro filme, é uma comédia maravilhosa, mas ali no filme são pinceladas e mostradas diversas fases ou diversos momentos importantes do medievo. A questão do cavaleiro, a questão da peste negra, a questão dos piratas sarracenos, a questão do judeu. Mas são narrativas diferentes com objetivos diferentes. E aí eu finalizo essa resposta com o que eu disse do perigo. Qual é o perigo? É se tomar essas produções ficcionais como assim era a Idade Média, assim eram os vikings, assim eram os celtas, quando na verdade não são. São releituras. Bastante interessante. Nossa, aqui eu lembrei dos tempos assim, de escola, quando a professora levou o Exército de Brancaleone, os filmes todos, esse Nome da Rosa, acho que eu assisti várias, diversas vezes, até mesmo sem ser na escola, acho que a gente viu muito esse filme. Nossa, o livro também é maravilhoso. Maravilhoso. E, de fato, o senhor trouxe informações muito interessantes, até essa questão também do período nazista, que trouxe realmente em voga esses temas nórdicos, que também foram trazidos anteriormente pelo nacionalismo durante o século XIX. Toda essa linha cronológica, realmente, ela é muito interessante para ser analisada. E por isso que também a minha próxima pergunta é justamente, a gente hoje vive, né, também uma nova perspectiva medieval. Como que a gente pode hoje analisar, né, como que a Idade Média ela está hoje sendo produzida e as perspectivas também futuras, provavelmente para ela, daqui a algum tempo? Será que nós vamos ainda permanecer com uma Idade Média ainda cercada por, digamos assim, alguns embates, ou será que a gente já vai ter também, acho que ela já vai encontrar um lugar, ela se fixe mais nos conteúdos? Como que o senhor vê assim também algumas perspectivas para isso? Esses bate-papos são muito interessantes, porque essas perguntas elas não são informadas a nós, e aí nos colocam numa saia justa, porque elas são tão bem formuladas, e aí nós temos tempo e nós temos que pensar e procurar dar uma resposta a melhor possível. Márcia, você hoje está excelente. Vou ver se eu consigo responder à altura. Bom, isso é opinião. Hoje em dia, principalmente, eu vou falar, talvez, creio que a maioria do nosso público é composto de jovens, assim como você. Então, eu creio que, principalmente, essa ideia do mundo medieval,
ela tomou muito fôlego, e eu vou falar do mundo nórdico agora, a partir da segunda década, em 2010 até 2020, 2011 até 2020, desse século. E, no caso, da série Vikings. Por quê? Porque a Idade Média foi redescoberta como um grande produto cultural, um produto de consumo. Não apenas um produto de consumo no sentido de que eu vou fazer assinatura, sei lá, Netflix ou Sky, porque eu quero saber como é que a Lagertha vai, quero ver se as Shield Maiden vão conseguir derrotar, se o Athelstan vai viver, se o Flock vai morrer, não sei. Ela vai começar a ser consumida como produto cultural. E como, alguns anos antes, foi o Império Romano. Aí nós tivemos a série dos Roma, e depois nós tivemos os Borgia. Então, essas épocas, que são épocas fundamentais para a constituição do próprio homem, que vai chegar ao homem contemporâneo, elas começaram a ser revisitadas. Talvez até para mostrar, havia inveja, havia maldade, havia planejamento, mas havia inteligência. Ou seja, o ser humano é o mesmo em todas as épocas. Todas as épocas. Só, claro, dependendo do que ele tem à sua disposição dentro daquele meio social para realizar os seus intentos, ou dependendo de onde ele está inserido. Então, eu creio, mas é minha opinião, nós estamos ainda no momento de se trabalhar, em que ainda se trabalha a Idade Média. Nós tivemos, no mundo nórdico, por exemplo, tivemos Vikings, depois nós tivemos, se não me engano, Valhalla, que é uma outra série também associada, mas que não progrediu, não foi tanto para frente. Por quê? Porque ela chega a um determinado momento, pensando em bem cultural, em produto de consumo, sociedade de consumo. Ai, que bom, que maravilhoso, ai, muito bom, vamos ver mais. Mas parece que o modelo se exaure um pouco. E essa exaustão do modelo, através das mídias, ela é um fenômeno absolutamente normal, porque as pessoas, o consumidor, vai querer outras novidades, algo que já não exista. Eu creio, ao meu ver, que continuarão ocorrendo séries com outros vieses, mais romanceados, no sentido, por exemplo, The Last Kingdom, mas talvez associados a eventos históricos mais locais. Vou falar algo, por exemplo, uma série talvez sobre a Guerra dos 100 Anos, ou então uma série sobre a Peste Negra, mas isso deve ser analisado a partir dos grandes produtores de cultura, porque produtor de cultura, queiramos ou não queiramos, se interessa também por um retorno financeiro. Tudo isso está ligado a uma economia. Isso gira um mercado de produção e de consumo. Não sei até que ponto isso continuará, pelo menos com relação a filmes e séries, mas ele não vai acabar. Talvez diminua um pouco. Agora, dois campos em que eu percebo que existem grupos sólidos formados e que continuarão a fazer as suas produções, mas são nichos específicos. São, número um, os documentários. A parte séria que trabalha com documentários, que normalmente é formada por pesquisadores em vários campos do saber, arqueologia, literatura, história, teologia, eu creio que continuarão a fazer pesquisas e haverá novos resultados que serão transformados em produtos midiáticos. Porque a ciência é sempre assim, ela sempre deve avançar, ela não para. E quando há um achado, se começa a pesquisar, se começa a estudar para se tentar identificar o que era aquilo. Né? E um outro campo que eu considero que tem um grupo fixo, um grupo de consumidores, por exemplo, é o caso do rock and roll, e mais especificamente eu vou usar o gênero do heavy metal. E dentro do gênero do heavy metal, eu estou falando isso porque ontem, Márcia, eu tive a satisfação de participar de um exame de qualificação, de um excelente trabalho para mestrado, em que se analisava o quê? O Viking Metal. Da hora. Então, Viking Metal. Então, veja bem, o nome já diz tudo.
Viking Metal. Então, quer dizer, existem grupos, existe um nicho consolidado. Talvez esse nicho não tenha 20, 200 milhões de fãs no mundo inteiro. Mas existem parcelas da sociedade que consomem a Idade Média, seja a Idade Média nórdica, seja a Idade Média cristã, seja a Idade Média celta. Esses grupos vão existir. A grande interrogação é como ou qual a profundidade desses produtos dentro da mídia para se transformar ou para ser conhecido por outras parcelas da sociedade que não conhecem. E a chance que nós temos, nós que gostamos de trabalhar com isso, é, ao meu ver, isso aí que você tem agora, o teu canal. São a mídia alternativa, que já não é nem mais alternativa, né? YouTube, por exemplo, canais que são fáceis, podem ser acessados em quaisquer lugares do mundo, e aí você mantém. E se faz o trabalho de formiguinha de novo. Um pouco hoje, um pouco amanhã, alguém fala para outro, outro fala para outro, aí chega ao ouvido de um professor, aí o professor entra em contato, aí os alunos falam com ele, aí começa a se pesquisar, começa a se estudar, e a ciência é feita, e essa Idade Média, ou nórdica, ou celta, ou cristã, continua se mantendo. Mas, enfim, tudo isso, todo esse revival prende-se, ao meu ver, a um certo esgotamento dos modelos tradicionais, a tentativa de se trazer à contemporaneidade um mundo com o qual não se tinha muito contato, mas que permite a viagem. Nossa, muito interessante. Realmente achei legal, né, que tem muitos trabalhos realmente relacionados à música, né. Eu gosto, assim, acho bacana, tem umas bandas que eu gosto desde década de 80, que começou esse movimento do Viking Metal, digamos assim, Pagan Metal, né, também como chama, até os atuais bandas, mas, assim, é muito interessante a gente ver, porque realmente é um fenômeno, né, que se tornou global, atingiu bastante, né, as pessoas se inspiraram muito também para criar seus trabalhos, para, de certa forma, também ir nessa direção, né, de conhecer um pouco mais e montar coisas elaboradas, tanto que eu tenho diversos amigos e parceiros que fazem também a questão do Reenact, da Era Viking, que são professores que produzem materiais utilizando até instrumentos da época para poder montar acessórios, roupas e diversos elementos, e isso é muito, muito legal de ver, porque realmente Escudos, escudos, espadas, aí atrás de espadas, você, estou vendo. isso é muito legal. Então, realmente foi uma boa presença dessas mídias também, não só, lógico, tem muitos, às vezes, erros históricos, ou até mesmo leva a induzir, às vezes, a pessoa a pensar que era daquele jeito, mas também trouxe, de certa forma, uma luz para que a gente trouxesse esses assuntos de volta e conseguisse encaixar também no meio acadêmico. E, professor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria saber assim, se o senhor tem dicas de produções que o senhor considera muito legal para o pessoal ver, não só do mundo nórdico, mas pode ser também do mundo medieval, pode ser também mundo medieval de forma geral. Se o senhor também pudesse explicar também um pouquinho do seu trabalho com a revista, né, Medievais, é muito bacana essa revista, quem quiser também escrever para lá, eu super recomendo, é muito legal trabalhar com a revista Medievais, e também, se eu quiser também contar um pouco sobre o departamento, né, também de línguas germânicas, no caso da UFRJ, né, então seria muito legal também que, se o senhor pudesse também comentar um pouco sobre isso. Obrigado, Márcia, pela você permitir falar um pouquinho sobre isso. Sobre a questão vou começar sobre dicas. Bom, eu sou um pouco assim refratário no sentido assim, eu não me sinto muito bem com muitas reapropriações de temas medievais como feitas hoje em dia. Por exemplo, houve um filme há muitos anos atrás com o Heath Ledger que foi sobre o dragão. Eu não me recordo o nome do filme. Eu não Coração de gosto. Dragão? Eu particularmente, é claro que isso é uma aventura, é o mundo da fantasia, isso mexe com o imaginário, só que talvez por eu ter trabalhar com história e com literatura, eu
O meu lado mais associado à história me prende mais a algo que eu saiba que verdadeiramente aconteceu ou poderia ter acontecido. Os dragões europeus, realmente, até agora, a arqueologia, a paleontologia não encontrou nenhum esqueleto de dragão voador. Então, eu não me sinto muito bem com esse tipo de recomendação. Eu não recomendaria de minha livre e espontânea vontade, porque eu não conheço bem, confesso que não trabalho. Pode ser um erro meu, pode ser um erro meu mesmo. Talvez eu tivesse que me abrir um pouco mais. Mas eu procuro, e aí sim as dicas, sempre procurar ver, para aquele que quiser se aprofundar, mas se divertir ao mesmo tempo, procurar séries, documentários ou filmes que tenham um pé na realidade histórica. E o que significa um pé na realidade histórica? Aquilo que, de uma certa maneira, foi efetivamente comprovado por ciências materiais, como arqueologia, por exemplo, em que foi encontrado um vaso que tem, vamos supor, no século X, que teria uma representação de Odin numa cidade, estou brincando, tá? Em Belém do Pará. Então, a gente foi encontrado em Belém um vaso que foi datado do século XI, que tem uma representação de Odin. Os vikings estiveram lá. E aí se pode criar algo, mas a partir de alguma coisa que verdadeiramente existiu. Os dragões são muito bonitos, estiveram presentes, as gárgulas estão presentes em várias igrejas medievais, como calhas de água, mas a gente sabia que isso fazia parte do mundo medieval no imaginário, mas não no mundo real. Não significa que você não deva ver ou não deva se permitir a fantasia. Particularmente, eu prefiro sempre me ater a séries e filmes que tenham um embasamento ou uma forte ancoragem em elementos comprovados pela história e pela arqueologia, sem abrir mão da fantasia. Bom, sobre a revista Medievales, da qual você, Márcia, é uma das articulistas mais constantes, só para informar ao público, a revista Medievales ela começou a surgir a partir de 2011, 2012, um grupo de pesquisa que eu tinha, formado só alunos que chegaram, nós tínhamos reuniões de discussão sobre cultura medieval, e aí nós estudávamos textos, né, textos teóricos, e aí eles perguntavam, professor, vamos criar uma revista? E eu, como até hoje em dia, eu sou obtuso mesmo, no sentido dessa parte de organização de revistas e de acesso a esses grandes editais de fomento e de apoio. É muito burocrático, muito burocrático. A vida universitária, as possibilidades de publicação através de editais é muito burocrática. Agora, com a internet, os livros, os e-books, isso ficou muito mais fácil, mas 2011, 2010, 2012 não era assim. Então, nós começamos, através de um aluno, de um ex-colega meu, ele criou a revista, porque ele tinha conhecimento de editoração, e essa revista foi levada até mais ou menos 2020, 2021, quando, infelizmente, ela foi descontinuada, porque os alunos, os membros foram se formando e cada um foi seguir sua vida. E praticamente ninguém, com uma exceção, continuou na seara do mundo medieval. Em 2022, 2023, eu faço parte de um programa de pós-graduação, que é um programa de pós-graduação em letras clássicas. Eu trabalho com o discurso latino e as influências, ou seja, a presença, a apropriação, o uso da cultura latina durante a Idade Média. E então eu tive a grande felicidade de ter dois amigos que me auxiliaram a retomar a revista. A revista tinha praticamente desaparecido. E aí nós começamos a retomar e o professor Jefferson Evaristo, o professor Douglas Moutinho, eles me auxiliaram muito, e o professor Douglas Moutinho é o coeditor da revista Medievales. Então nós estamos até o segundo volume do ano de 2024 editados online. É só, para os interessados, é só colocar revista Medievales, vai aparecer o portal de revistas, de periódicos da UFRJ, e vocês vão encontrar lá a Medievales com todos os seus números. E quem tiver curiosidade vai encontrar várias contribuições da Márcia ali presentes. Então, nós temos um corpo de pareceristas que analisa
dá sugestões, e quando os artigos são aprovados, nós esperamos chegar ao final do semestre para fecharmos um semestre e enviarmos o número, e publicarmos o número. Na verdade, são 2 números por ano. Hoje, já a partir de 2022, mais ou menos, a revista Medievales, ela faz parte do corpo de publicações do programa de pós-graduação em letras clássicas, do qual eu pertenço. E nós temos hoje em dia a revista aceita não apenas trabalhos associados à Idade Média, embora mantenha o mesmo nome, e nós não mudamos o nome por questões burocráticas, mas também a produtos associados, a trabalhos associados à Antiguidade Clássica, que preferentemente também tenham conexões com o medievo. Então, assim, nós temos uma publicação hoje que abarca os tempos antigos, a Antiguidade Clássica e a Idade Média. E creio que ainda vai continuar por alguns anos. Bom, e vocês são todos convidados. Nós, normalmente, o foco hoje está para trabalhos de graduados formados, pós-graduandos e professores, porque as revistas, as publicações, infelizmente, existe havia, né, terminou agora, vai terminar, um qualificador da produção acadêmica de revistas, que era chamado Qualis, era feito pela CAPES. E agora haverá modificações, mas normalmente, devido ao que se vê no corpo das revistas ou nos modos e procedimentos de se avaliar uma publicação, normalmente se prefere sempre trabalho de alunos formados ou pós-graduandos, mestrandos, doutorandos e de professores. Deem uma olhada na revista e espero que vocês se divirtam com ela. Em relação ao meu trabalho, bom, eu já tinha mencionado rapidamente, sem fazer um currículo meu, eu comecei estudando português e alemão, e quando eu estava durante o curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos 4 semestres de latim. Tínhamos 4 semestres de latim genérico para todas as disciplinas. E eu me encantei com o latim e disse para mim mesmo, quando eu acabar o curso português e alemão, eu farei português e latim. Então, fiz português e latim quando acabei português e alemão, e comecei a trabalhar com filologia românica, e dentro de filologia eu trabalhei, por incrível que pareça, com a língua tupi do Rio de Janeiro. Fiz um mapa de determinadas regiões do Rio de Janeiro, onde havia presença de nomes de lugares que terminavam em Iba, Uba, Tiba e Tuba. Quando eu quis prosseguir no doutorado, essa área acabou na pós-graduação, filologia. Então, o meu querido orientador e saudoso amigo, professor Antônio Rauila, ele me disse, por que você não trabalha com algo que praticamente ninguém trabalhou? Aí eu disse assim, mas por quê? O que eu vou fazer? Eu sou formado em alemão, mas aqui, no momento, não tenho como trabalhar. Filologia não tem mais. Só sou formado em latim. Latim, existe pós-graduação em latim. O que você tem? Aí eu comecei a falar, eu tenho isso. Aí eu tenho esse livrinho pequenininho que eu comprei na Alemanha, que são provérbios em latim na Idade Média. Olha a Idade Média. Aí ele viu e falou, está aqui, seu tema de tese. Você vai trabalhar com isso. Com um grande amigo meu, professor Edson Molinari, do setor de latim, eu fiz a minha tese em doutorado, depois o pós-doutorado em História Medieval na Alemanha, e agora tive um ano também, voltei em 2024, trabalhando sobre literatura em latim e alemão do século XVII na Alemanha. E eu sou, apesar de trabalhar com latim e com alemão, mas trabalhar numa pós-graduação de latim, de letras clássicas, eu sou professor de língua e de literaturas de língua alemã na graduação. Nós somos 5 colegas, o setor de alemão faz parte do Departamento de Letras Anglo-Germânicas da Faculdade de Letras. O departamento é formado pelos setores de inglês, majoritário, inclusive em número de docentes, e o setor de alemão, que somos 5 colegas. 2 colegas trabalham exclusivamente com língua, e 3 colegas, eu e mais 2 colegas, nós trabalhamos com língua e literatura. Só que eu já há praticamente 3 anos, eu só trabalho com literaturas de língua alemã, desde o período dos germanos, e aí eu faço sempre uma abordagem histórico-literária. Desde os primeiros dados dos germanos até as revoluções liberais de 1848. São 2 semestres, 2 disciplinas distintas.
A primeira vai de Germanos até a época do Barroco, século XVII, e a outra começa do Iluminismo até as revoluções liberais de 1848, os fenômenos literários e históricos associados à Alemanha e à Áustria de então. E o meu departamento é um departamento conhecido dentro da Faculdade de Letras, sem ser o Departamento de Letras Vernáculas, que tem o curso de português, de literaturas, que tem mais alunos, é o segundo que tem mais alunos por causa do curso de inglês. Mas o curso de alemão tem aproximadamente, nos seus 4 anos, 100 alunos matriculados em todos os 8 períodos de língua e 4 períodos de literatura. E o que eu tenho trabalhado? Bom, eu tenho algumas publicações já feitas. A Márcia chegou a mencionar alguns prefácios que eu fiz com o professor Johnny Langer, tenho alguns verbetes no dicionário de mitologia nórdica. Se vocês tiverem curiosidade e paciência de procurarem alguma coisa, é só vocês colocarem meu nome na internet, Álvaro Bragança, UFRJ, aí tem vários textos meus disponibilizados, e vocês podem se divertir, criticar, ler, e espero que tenham um bom proveito. Imagina, professor, foi muito esclarecedor aqui a entrevista, eu gostei bastante, porque eu sempre trouxe muito específico, né, Jeremy Deravik, mas nunca trouxe assim também abordando a Idade Média, e a partir dela, para passar para essa parte de Deravik. Assim, foi muito bacana como o senhor trouxe os conteúdos, explanou sobre essa questão dos processos, né, que envolvem esse período, até essa questão mesmo também nórdica nesse período, e assim foi uma entrevista muito bacana de se fazer. Eu só tenho a agradecer a sua presença, por ter aceito o convite, foi um prazer aqui recebê-lo. Sempre foi um prazer também contribuir com o trabalho, né, como eu havia dito, da revista. Para mim foi como se fosse também uma casa para os meus trabalhos, porque eu gosto muito do trabalho que é feito lá. E, assim, só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu, por ter comparecido aqui. Márcia, eu queria, antes de agradecer a você, eu queria agradecer também ao público que possivelmente terá contato com a entrevista. Espero que, de alguma maneira, o que eu falei aqui demonstre a minha paixão, a minha vontade de continuar a trabalhar com esse período fundamental, que não está apenas no meio entre antiguidade e renascimento, não, que tem vida, que tem história, que tem pujança, que está presente hoje em dia em muitas instituições, em muitos aspectos da nossa vida que nós nem pensamos. É essa Idade Média. Então, eu espero que tenha estimulado vocês a estudarem, a pesquisarem, se não quiserem, pelo menos brincarem ou adentrarem o mundo da fantasia da Idade Média. E se quiserem tomar mais a sério, estudar o que é fato comprovado e o que é criação. É nesse encontro que a gente aumenta, ao meu ver, ainda mais a nossa capacidade de conhecer e ver quão abrangente é esse período que nos fascina. E a você, Márcia, que tem sempre contribuído já há alguns anos, sempre insistindo, sempre mandando artigo. E quando o artigo não podia ser publicado, porque as dificuldades, Márcia, você pode acreditar, as dificuldades com a publicação eram muito sérias para a gente conseguir organizar tudo, mas você insistiu, você manteve, e espero que tenha sido agradável, creio que sim, né, a ponto de você continuar mandando. E hoje eu tive a satisfação de conhecê-la virtual e realmente, através da tela. Espero que numa outra oportunidade, ou até numa oportunidade que eu vá a Belém do Pará ou Amazonas, em algum evento da área, nós possamos nos conhecer pessoalmente, sempre que eu puder, dentro das possibilidades, pode contar com a minha ajuda. Foi uma satisfação tê-la conhecido, e, por favor, não destrua em nenhum reenactment esse belíssimo escudo que você tem aí atrás. Tá bom? Não, esse aqui ele é só de decoração. Eu tenho um que vai chegar, que ele é para reenact, mas nem eu vou querer destruir, porque ele é a réplica de Sultan Hu. Aí eu falei, não dá. O Elmo também? Você pediu também o Elmo? O Elmo ainda não mandei fazer, porque, olha, só os... Eu sei. Foi uma fortuna. Aí ainda vou fazer o Elmo. A espada também já foi comprada também, ainda estou aguardando. São amigos meus que fazem também. São amigos excelentes, fazem coisas assim impecáveis. Ainda está faltando algumas coisas. Eu tenho uma sax, que ela é funcional, está bem ali também, da Era Viking.
Que ótimo, muito bem. Ver se eu pego aqui só para Isso, eu dar uma olhada nela. Só um instante aqui. Pois não. Essa aqui, ela é uma sax funcional. Essa aqui, ela funciona mesmo, de batalha. Ó. Ela é, acho que século, não me engano, 8º, 9º, da Era Viking, dinamarquesa. Foi um amigo que fez uma réplica, né, da época. Isso aqui é um xodó mesmo. E é de sax que vem saxões. É, verdade. Muito bom. Muito bem, ótimo, você está muito bem municiado em casa. Então, não apenas do ponto de vista bélico, quanto do ponto de vista intelectual. É verdade. Tem muita coisa aqui, tem joia, tem tudo, muita réplica de muita coisa aqui. Curta bastante. É uma coisa assim que eu gosto muito, eu coleciono, né? Mas realmente tem uns que quando a gente vai pedir, tem que ir aos poucos, porque, por exemplo, o Santanru, que é o que eu quero um dia ter todos os itens para ser, eu quero ser a primeira Reenact de Santanru do Brasil. Acho que ninguém ainda fez, né? Lá, a maior referência lá fora é o professor Paulo Mortimer, que eu até entrevistei ele aqui, né? Na verdade, ele é reenactor e ele faz sobre seria o rei Redvald, que ninguém sabe se era o nome Redvald, mas ele faz o todinho de Sutton. Ele tem tudo. Tudo que você possa imaginar daquela época ele tem. Que ótimo! Depois que chegar o material, você, por favor, faça uma postagem, você em pleno armamento de batalha, tá? É verdade. Eu sei que ele não era provavelmente uma mulher, mas eu queria fazer mesmo, até porque ninguém sabe a identidade de quem está, né? Então, para mim, tá de boa fazer. Perfeito, é a liberdade, é a fantasia, é aquilo que eu tinha comentado com você e com o público. Perfeito, Márcia. É verdade. Obrigada. Vou só parar aqui a gravação um instante. Tá bom.